É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do que cai e não tem quem o ajude a pôr-se de pé. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse vídeo é sobre o poder da amizade. Há alguns anos atrás eu estava fazendo um plano de leitura bíblica e uma expressão me chamou muito a atenção: parcerias divinas. A proposta era refletir sobre a importância do seu círculo de convivência, a influência das pessoas com quem você se conecta sobre você, para o bem ou para o mal. E não tem nada de papo de coach nisso. A palavra de Deus nos alerta e nos aconselha sobre esse assunto há séculos. Eu vivi amizades maravilhosas, mesmo antes de entregar a minha vida para Jesus. Pessoas que me acolheram e me serviram muito. Mas seus conselhos e ofertas, em alguns casos, não eram coisas que me edificavam. Não tenho dúvida de que essas pessoas estavam me oferecendo o que elas acreditavam ser o melhor. Mas nenhuma das partes conhecia a Cristo e, consequentemente, nossos parâmetros do que é bom e do que é certo eram distorcidos. Quando eu iniciei o meu processo de conversão, eu entendi que o melhor que eu poderia fazer por mim e por esses amigos era me afastar, por mais contraditório que seja. Porque eu não tinha condições de lutar pelas almas deles enquanto ainda estava aprendendo a pelejar pela minha própria alma. Mas se eu tomasse a distância necessária para amadurecer em Deus, talvez isso pudesse beneficiá-los com o tempo. O verdadeiro amor é oferecer a eles o melhor que eu poderia, que é a presença de Deus. É claro que não foi simples e nem rápido esse processo. Algumas coisas nem sequer foram intencionais e, no geral, doeu bastante. Mas o Espírito Santo, o meu melhor amigo, consolou o meu coração, me ensinou a maneira certa de me relacionar com aqueles que ainda não creem em Jesus e também a estabelecer parcerias divinas. Amigos são uma porção da família que a gente pode escolher. E isso é tão a cara do Evangelho. Manter por perto alguém com quem tecnicamente você não tem obrigação nenhuma, apesar das imperfeições dessa pessoa. Aliás, é através dos atritos causados por essas imperfeições que nós somos lapidados e vamos nos tornando seres humanos melhores. A amizade é essa dádiva divina de gerar e cultivar alianças que vão para além dos vínculos biológicos. Superar os conflitos com perdão genuíno e respeitar as diferenças sem negligenciar o que realmente precisa ser corrigido torna esses relacionamentos um tesouro cada vez mais incrível. Eu sei que é difícil confiar nas pessoas, mas o Senhor deixou claro desde o início que não é bom que o homem esteja só. E muitos cristãos só entenderam uma parte dessa declaração, por isso vivem tão desesperados por namoro e casamento. Se esquecem que Jesus disse que na eternidade ninguém será casado, todos seremos irmãos. E essa comunidade divina, que é uma extensão da Trindade, começa aqui. Por isso, a amizade é o relacionamento mais poderoso que existe. Inclusive, é um fundamento, ou pelo menos deveria ser um bom critério, na escolha de alguém com quem você vai passar a maior parte dos seus anos nessa terra, constituindo uma família, gerando filhos. Mas, pela falta do entendimento correto sobre a amizade, muitos pecam quanto a isso. Portanto, ore ao Senhor para te revelar parcerias divinas, pessoas através das quais você aprenderá o valor da amizade. Ninguém melhor que o seu melhor amigo para servir de referência e te aconselhar sobre a construção de novos vínculos. Pessoas a quem você poderá servir o que é amor e com quem você poderá aprender pela graça. Às vezes será alguém que ainda nem crê como você crê, que não tem um versículo para recitar, que não vai fazer uma oração, mas que no mínimo respeita a sua fé. Uma pessoa que vai simplesmente te abraçar, te ouvir, te dar algo bom para comer, te fazer sorrir, enfim, aliviar seu coração, que seja por um instante. E você até pode ser um canal de salvação para essa pessoa. Não estou falando de evangelismo, pelo menos não como muitas vezes é pregado. É só ser gente mesmo, como Jesus foi, e aí o Espírito Santo que habita em você
gradativamente vai cativando essa pessoa e ela vai ter experiência dela com Deus. Tenho 2 testemunhos sobre isso para contar e eu vou tentar resumir. Um deles é uma pessoa que eu conheci na faculdade, que respeitou muito a minha fé desde o princípio da nossa amizade e que gradativamente, através daquilo que o Espírito Santo, por misericórdia e graça, ia fazendo na minha vida, essa pessoa foi se abrindo para ouvir mais sobre aquilo que eu tinha para dizer sobre o Senhor. E detalhe, eu não ficava tentando enfiar a Bíblia goela abaixo. Foram perguntas que ele me fez, ele quis saber, ele quis entender algumas coisas. Em alguns momentos eu até fui relapso com relação a isso, mas o Senhor me deu outras oportunidades, as quais eu aproveitei. Por sinal, serei padrinho de casamento dele esse ano. O segundo causo a contar é de um rapaz que eu conheci recentemente, que a gente se encontra para praticar esportes. E tá ali só para divertir, para brincar. Em momento algum eu fiquei tentando pregar para ele, evangelizar da maneira padrão. Eu só tava me preocupando, me ocupando, na verdade, de não dar má nota, de não queimar o filme da igreja ali, na minha maneira de agir, de reagir às situações. E nesse processo, por ele ser um cara muito observador, por misericórdia e graça de Deus, apesar das minhas inúmeras falhas, ele ainda viu algo de bom em mim. E eu tive a oportunidade de dizer para ele que o que ele estava vendo era o Espírito Santo, que era o fruto do Espírito, que era a graça de Deus e que não tinha a ver comigo, que apontava para Jesus. Ambos são pessoas maravilhosas, que se Deus me der a graça, eu quero ter na minha vida até o dia que eu ficar bem velhinho, mas muito mais do que isso. Eu quero, por misericórdia e graça de Deus, continuar sendo mais parecido com Jesus que eu consegui a cada vez, para que, quem sabe, eles possam se achegar ao Senhor e possam ter o seu próprio relacionamento com Deus. E mesmo que hoje eles ainda não congregam como eu congrego, talvez não leiam a Bíblia como eu costumo ler, enfim, não vivem o que nós entendemos por fé cristã, eles estão abertos a isso. E eu sei que a obra não é minha, a obra é do Senhor. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, que gera o desejo de adorar nas pessoas e que os ganha para si. E eu glorifico a Deus por poder participar disso. À medida que passamos da infância para a fase adulta, por uma série de questões, vamos perdendo, infelizmente, a noção da grandiosidade desse tipo de relacionamento. E aí nós vamos desprezando essa realidade por desconhecermos a profundidade e o poder da comunhão, o que é uma responsabilidade ainda maior para aqueles que creem no Senhor Jesus e receberam o ministério da reconciliação, que são chamados para ser uma família em Deus. Estar junto sem necessidade, brincar com pureza, sorrir sem motivos lógicos, se é que precisamos de motivos lógicos para sorrir. Ouvir, confessar, abraçar, aconselhar, estudar, interceder, até chorar as dores um do outro. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Talvez você tenha sido rejeitado, traído, ferido e se frustrou com esse tipo de relacionamento. Mas não desista. Pessoas erram. E mesmo que elas não se arrependam, essas experiências ruins não podem contaminar a verdade. A amizade é uma bênção. Leia sobre a amizade de Davi e Jonatas, de Ruth e Noemi, de Deus e Abraão, de Maria e Isabel, de Jesus com seus discípulos, de Paulo com Timóteo, enfim. E que o Espírito Santo te ajude a ser, a identificar, a cultivar e agradecer parcerias divinas. Eu sou Patrick Hartwich, a Ovelha Negra. Te peço que você curta esse vídeo para me ajudar a desenvolver o meu canal, que você comente aqui embaixo, se sentir à vontade, sobre as experiências boas ou não tão boas assim que você tem com relação à amizade e compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria que fosse ou que já é uma parceria divina na sua vida. Valeu!